leitura. Vamos ler a uma só voz. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Eu não sei como é para os irmãos, qual é o contexto da sua vida, o momento seu, mas, e que em algumas circunstâncias, e a gente fala de governo nesse momento, como você se encontra quando você se depara com o governo e que esse governo ele não transmite para você segurança, quando não transmite para você conforto, paz, tranquilidade para a vida. Eu não estou falando de nenhum governo atual, deixar bem claro, porque eu não estou aqui com proposta política. Eu estou falando de uma maneira geral, não apenas do nosso país, mas estou falando do mundo, em que todos os que são governados, eles criam alguns anseios, algumas expectativas, e a vida dessas pessoas, muitas vezes, ela está submissa a esse governo, a essa direção. Eu queria nessa noite, irmãos, meditar exatamente na última parte da oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta, queridos irmãos, é a conclusão da oração do Pai Nosso. E a gente começou, e estamos alguns domingos seguindo sequencialmente o Sermão do Monte. E começamos lá, pulando as bem-aventuranças, começando lá nos versos de número 13 do capítulo 5, que diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Caminhamos lá e chegamos aqui nessa parte onde em cada petição nós trouxemos um momento de meditação. E nós aprendemos nesses estudos, nessas palavras da oração do Pai Nosso, aprendemos que a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ela possui 6 petições. Vamos lembrar de todas elas, irmãos? Vamos então, até para que aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, possam nos acompanhar aqui nesta oração que o Senhor Jesus ensina. A primeira petição, ela começa no seguinte, porque na verdade a parte que diz Pai Nosso que estás nos céus é uma introdução. E a primeira petição é a seguinte: santificado seja o teu nome. A segunda petição é: venha o teu reino. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A quinta petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A sexta e última petição diz o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim nós concluímos as 6 petições da oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Entendemos também que a oração do Pai Nosso ela tem algumas peculiaridades. As 3 primeiras petições, elas estão ligadas a Deus. Lembrem,
Vamos lembrar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, segunda pessoa do singular, sempre aprontando para Deus. E a partir da quarta petição, nós nos encontramos com a primeira pessoa do plural, que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entendemos então que as três primeiras petições, elas são voltadas para Deus, e as três últimas petições são voltadas para necessidades nossas. E aí, queridos irmãos, tem uma coisa muito interessante nessa parte final, na conclusão. Não sei se é peculiar na sua Bíblia, mas você já vê na nossa mídia que está nos apresentando ali, o texto que nós estamos compartilhando nessa noite. Qual é a característica, qual é a peculiaridade desse verso, dessa parte que nós lemos? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Qual é a característica aqui, neste verso 13, na sua parte B? Que ele está entre colchetes. Por que este verso final, ele se encontra entre colchetes? Vão dizer os teólogos que na maioria dos manuscritos, essa parte ela não está inserida, essa expressão ela não aparece em alguns escritos do Novo Testamento e do Evangelho de Mateus. Essa parte final ela não aparece. Você vai perceber isso de maneira muito clara, e já deve ter visto, que, por exemplo, as Bíblias católicas, Bíblias de Jerusalém, a Bíblia pastoral, a TEB, que é a tradução ecumênica, e outras Bíblias católicas, e a devoção litúrgica da oração do Pai Nosso pela Igreja Católica Romana, ela termina exatamente na sexta petição, onde ele diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É assim que termina. Às vezes a gente vai recitar o Pai Nosso com alguns que são católicos, e eles terminam e a gente prossegue, porque na nossa Bíblia nós temos este acréscimo, esta parte aqui que nós acabamos de destacar como meditação para nós nessa noite: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é importante entendermos, queridos irmãos, que não há uma efetiva certeza de que os manuscritos mais antigos, eles realmente não possuem esta expressão. E vamos entender que mesmo que seja um acréscimo, vamos pensar que seria um grande desperdício de nós não considerarmos esta ênfase que o texto sagrado nos aponta e que deve proporcionar para nós um sentimento de grande admiração, louvor e temor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós temos essas três verdades que eu gostaria de destacar nesta noite, como verdades que estão inseridas, não apenas na oração do Pai Nosso, destacada entre colchetes, pois não está na maioria dos manuscritos antigos, mas ela está acrescentada em todas as Escrituras sagradas. Vamos então pensar sobre reino. Teu é o reino.
Queridos irmãos, o que o texto, o que esta palavra reino, o que ela está comunicando para nós? Qual é o sentido, o que ela revela para nós? Vamos então entender, porque exatamente ela está inserida aqui e dita pelo próprio Senhor Jesus, como na segunda petição, se não me falha a memória. Qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Então, na segunda petição, nós temos um pedido, que é o seguinte: venha o teu reino. Então, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus, ele está ensinando aquela multidão e aqueles discípulos que estão em torno dele, ouvindo aquele belíssimo sermão, para que eles entendessem e clamassem e orassem para que o reino de Deus fosse estabelecido. Melhor, o reino de Jesus, ou seja, a intercessão, o pedido para que o reino de Deus viesse, era um motivo de oração. Então eles diziam: venha o teu reino. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Vamos ler esse texto. Aí eu peço a ajuda de vocês aí, porque nós teremos bastante citações de alguns textos sagrados para enfatizar esses 3 pontos: reino, poder e glória. 1 Crônicas 29, 11. Estamos? Vamos lá? Me ajudem, senão eu vou aqui. Isso. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Percebam, irmãos, que essa é uma declaração lindíssima de Davi, falando exatamente sobre o reino de Deus. A pergunta é: pastor, se está claro, os escritos do Antigo Testamento, eles estão falando do reino de Deus, então por que orarmos para que venha o teu reino? E aí nós vamos entender, meus amados irmãos, e está muito claro, Jesus ensina que oremos para que venha o reino, mas o domínio de Deus sempre esteve presente. De Deus é todo o domínio, o poder e a autoridade. Ele é aquele que controla o universo de Deus, está sob toda a direção dele, tudo está sujeito, tudo está submisso, tudo o que acontece através da sua permissão. Por que então orarmos, venha o teu reino? E vamos entender que agora nós estamos falando do reino de Jesus Cristo. Deus sempre esteve no governo, Deus sempre esteve no alto e sublime trono, mas a oração do Pai Nosso, ela nos aponta por um pedido para que o reino de Jesus, ele seja estabelecido, ele seja consolidado. Olha o que diz o Salmo de número 96, verso de número 5, salmo lindíssimo aqui, vamos lá, Salmo 96, verso de número 5, vamos ver este salmo. Verso de número 5, o que diz? Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Verso de número 6 também, Heloísa, vamos lá. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha o que diz o Salmo 93 também, só para que a gente dê ênfase e fortaleça esses 3 pontos. Olha o que diz o Salmo 93, no seu primeiro verso, que diz: reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu
trono está firme desde a antiguidade, tu és desde toda eternidade. Queridos irmãos, é importante e relevante que nós tenhamos claramente em nossa mente que o reino está sobre a direção, sobre o domínio de Deus. Todas as coisas estão submissas à sua vontade. Ele é o Deus que domina sobre todas as coisas, que reina sobre tudo. Olha o que diz Isaías capítulo 45, verso de número 7. Vamos ler, olha o que ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Queridos irmãos, a declaração do profeta Isaías nos expressa, nos revela de maneira muito clara que não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está no controle e na direção de todas as coisas. Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor de todas as coisas. É importante nós entendermos que o reino pertence a Deus. Todas as coisas estão submissas, estão abaixo do seu controle, do seu domínio, da sua direção. Olha o que diz Judas, verso de número 6, porque não há capítulo, porque só tem um capítulo. Vamos lá, Judas, verso de número 6. Olha o que diz: e a anjos os que não guardaram o seu estado original. Pode continuar, vamos lá. Mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Está falando da queda dos anjos, está falando da queda de Satanás, e é importante nós entendermos que até o próprio inimigo das nossas almas, ele está preso em algemas, ele também está debaixo e sobre o domínio e sobre o governo de Deus. Todas as coisas estão debaixo e submissas ao governo de Deus. E aí surgem a cada um de nós, queridos irmãos, algumas indagações, e nós compartilhamos isso no domingo passado: o porquê do mal, o porquê de todas as coisas acontecem, o porquê do sofrimento, o porquê das lutas, o porquê das dores que homens de Deus passaram, o porquê Deus permitiu que o próprio Adão e a sua esposa Eva fossem tentados no jardim, por que Deus permitiu a história de Jó. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu acho que eu já falei até um pouquinho sobre Jó, porque a gente olha para a história de alguns personagens bíblicos e a gente olha para eles e aprende grandes lições, porque olhamos para a nossa vida e em nós parece que surgem alguns lamentos, algumas aflições, algumas dores. Nós achamos que apenas nós sofremos, apenas a vida é difícil para nós, apenas nós somos marcados por momentos delicados. Mas olhe para a história de Jó. Ninguém sofreu como Jó. Jó tinha 10 filhos. Jó era rico. Jó tinha 10 filhos. Todos os 10 filhos morreram tragicamente. Jó tinha muitas riquezas e Jó perdeu todas as suas riquezas. Jó tinha saúde e Jó perdeu a sua saúde. Ele ficou extremamente, humanamente falando, frágil, mas espiritualmente forte, confiado no Senhor, na certeza de que havia um trono, que havia um governo e que havia um Deus. Ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará acima do pó. Queridos irmãos, o nosso Deus, o Deus dos céus, está no comando de Deus, tudo está submisso a Ele. Conforme nós lemos o texto de Judas, no verso 6, o próprio Satanás está sujeito a Ele, até as próprias ações e o mal que o diabo intenta fazer, ele o faz com a permissão de Deus.
Deus. Então, queridos irmãos, entendamos que o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele está acima de todas as coisas. O nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Tudo estão debaixo da sua direção, do seu governo e do seu domínio. E aí a pergunta: pastor, por que então orar? E quando para que o reino seja dado a Jesus? E esse reino, será que ele foi dado a Jesus mesmo? Será que ele aconteceu? E aí a gente lê lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Vamos ler? Mateus capítulo 28, verso 18. Vamos ver. Eu estava concorrendo com vocês, mas vocês me ganharam. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós entendemos aqui, à luz desse versículo, que o próprio Deus, Ele deu autoridade ao seu Filho, ou seja, aquela oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ela foi concretizada, ela foi efetiva, realizada, esta oração se cumpriu. Então quando Jesus, Ele assumiu o governo, o domínio, a direção de todas as coisas. E aí, e a pergunta é a seguinte: até quando vai continuar o governo de Jesus Cristo? 1 Coríntios, capítulo 15, 24. Vamos ver quem chega primeiro? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. É covardia, né? Eu no papel e ele no computador, né? Mas eu posso ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Ih, vocês estão bem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E então esse texto está falando sobre o dia do fim. Então o que nós entendemos, irmãos? Que Deus, Ele governa todas as coisas. Mas olhando para os evangelhos, em momentos em que Jesus, Ele recebe do Pai esse governo, essa direção, e que esse governo, ele será dado efetivamente, colocado em mãos de volta para Deus, quando vier o fim de todas as coisas. Pastor, o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Tu está falando de reino de Deus, está falando do reino de Jesus que se estabeleceu, está falando do reino de Jesus que se findará quando terminar todas as coisas. O que isso tem a ver com todas as coisas? Tem muito a ver com a tua vida, tem muito a ver com a minha vida, tem a ver com o seguinte, queridos irmãos, que Deus está no governo, e esse Deus não falha. Olhamos para governos, olhamos para homens, olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias difíceis da nossa vida, olhamos para as crises a qual nós passamos. Às vezes são dificuldades financeiras, e você está preocupado com o governo. Olhamos para as crises morais, e você está preocupado com o governo do homem. Olhamos para as situações futuras, de como será a nossa vida, como será o futuro da nossa geração, como serão os nossos filhos, como tudo isso será, como vai acontecer todas as coisas, e a gente fica extremamente preocupado e com medo. Eu quero dizer para você que o reino de Deus está sob o controle de todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tem o domínio, Ele tem a direção de todas as coisas, e não apenas Ele domina e tem a direção, mas Ele está cuidando de você. O seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Esse Deus, Ele cuida de você, Ele controla, e Ele também age com misericórdia e com amor sobre a sua vida. Então, está com medo de reino de quê? Está com medo de governo? Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Descansemos os nossos corações, que nós não estamos debaixo de governo dos homens, nós estamos debaixo do governo de Deus, estamos debaixo do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós não tememos, por isso a igreja não anda amedrontada. A igreja, ela é vencedora e ela triunfará, e nós que somos os salvos em Jesus e somos os
eleitos de Deus, nós triunfaremos juntamente com Ele, queridos irmãos. A igreja não fica apática, a igreja não tem medo, porque crê e tem a certeza que está debaixo do reino de Deus. Que venha o teu reino, pois teu é o reino e o poder. Depois de pensarmos o significado do reino de Deus, nós também entendemos a menção desta súplica, que fala sobre o poder de alguém que é todo poderoso, e nós ficamos maravilhados, queridos irmãos, desse Deus que fez todas as coisas. Olhem as maravilhas da terra. Jó, capítulo 26, para eu ganhar de vocês, eu vou segurar o versículo. Jó, capítulo 26, vamos lá? Jó 26, verso 7. Jó 26, verso 7. Estou ganhando, hein? Ganhei. Jó 26, verso 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Percebam, irmãos, alguém que tem um vasto universo físico sobre o seu controle, e conforme o próprio irmão Jó vai dizer que aquele que faz a terra pairar sobre o nada, vamos entender algumas questões importantes para nós pensarmos, não apenas de reino, mas também de poder, amados irmãos. Os grandes astrólogos, não é isso? Eles não conseguem dimensionar a grandeza do universo. Não tem telescópio que dê conta para isso, irmãos. Não tem nenhum telescópio potente para que possa medir todas as dimensões do universo. Não dá, queridos irmãos. Diz a ciência, os grandes estudiosos, para a gente entender o que é o universo, que a Terra, ela gira em seu próprio eixo a 674 mil quilômetros por hora, resultando no dia e na noite. Vai dizer também os estudiosos que a Terra, ela está 1,6 bilhões de quilômetros do Sol. Vai nos dizer também os grandes estudiosos que a velocidade da Terra em torno do Sol é 29 quilômetros por segundo, ou seja, 105 quilômetros por hora. Vai também dizer os estudiosos que uma mensagem de rádio, ela leva um segundo, se envia 7 mensagens de rádio. E aí me faz lembrar Isaías de número 40, verso de número 26. Vamos lá, ganhei de vocês. Levantai aos olhos e vede quem criou todas estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele a chama pelo nome, por ser ele grande em poder. Queridos irmãos, Isaías está falando a respeito de um poder, esse que tem o domínio sobre todo o universo. Irmãos, a gente olha para o universo. Eu estava ouvindo uma aula de um professor, né, ele, logoterapia, né, Dr. Alberto Neri, e ele estava mostrando na sua apresentação sobre o universo. Gente, existem lugares ainda desconhecidos, estrelas. Ele estava dizendo que o planeta é um dos menores lugares de todas essas constelações, de todos esses lugares aqui do universo, meus irmãos. E aí Isaías vai dizer: quem é que fez? Levanta os olhos e veja quem criou todas essas coisas. Todas as estrelas, como se fossem um exército, todas elas contadas. Os homens não conseguiram contar as estrelas, os telescópios não deram conta, eles não conseguiram localizar todas elas, mas o nosso Deus, Ele
conhece todas as estrelas do universo e Ele as chama todas elas pelo nome, meus irmãos. Então, o nosso Deus, Ele não apenas reina, mas Ele é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é poderoso. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Sabe, queridos irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. Ele é tão poderoso, tão potente, que quando fala do próprio Espírito, chama de dinamis, a dinamite, que é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é tão grande, e o poder de Deus é tão grande, que Ele é capaz de mudar a mente, o coração do ser humano. Tem pessoas que dizem o seguinte: isso não tem jeito, tem solução, não pode mudar, essa pessoa não vai mudar, ela não vai transformar, a genética dela aponta que ela vai ser assim, que ela não, o DNA dela está marcado que ela vai ser aquela pessoa daquele jeito. Mas o poder de Deus transforma vidas. O poder de Deus, que também foi dado pela sua igreja, faz com que nós sejamos instrumentos dele também para alcançar outras vidas. Irmãos, nós estamos reunidos nessa noite aqui, em pleno domingo, porque o poder de Deus nos alcançou. O poder dele que mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Tantas pessoas que estavam destinadas a uma vida hostil, a uma vida pecaminosa, e o poder de Deus se realizou nessas vidas, se realizou na nossa vida para nos transformar. E mais que isso, olha o que diz 2 Coríntios 4, verso 14. Propositalmente eu vou perder para vocês, vamos lá. 2 Coríntios 4, 14. 2 Coríntios 4, 14. Diz o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Percebam, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele, além de governar, de Ele ter um reino, de Ele ter um governo, Ele é poderoso. Deixa ainda, por favor, no verso. Ele é aquele que com poder ressuscitou o nosso Salvador Jesus Cristo. E não apenas ressuscitou o nosso Salvador Jesus Cristo, mas Ele é tão poderoso que Ele também nos ressuscitará. Quem tem poder para vencer a morte? Somente o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele venceu a morte, queridos irmãos. Então, nós nessa noite, efetivamente, podemos descansar na certeza de que tem esse governo, que tem o domínio sobre todas as coisas, que governa sobre tudo, que dele é o reino e também dele é o poder. E aí eu volto de novo à mesma pergunta. Existem algumas coisas para você que você se encontra fragilizado, que você não dá conta. E não tem ciência, não tem medicina, não tem homens, não tem nada nessa vida que possa fazer. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele venceu a morte. Lembra de Lázaro? Já estava 4 dias. Mas Jesus é todo poderoso para ressuscitar a Lázaro.
O que você está vivendo? O que você está passando que você encontra ou se encontra fragilizado e não consegue resolver? Você não tem força. Você não tem condições de dar nenhum passo. Eu quero te dizer nessa noite que esse Deus, Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. A palavra de Deus vai dizer que Ele, o nosso Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Teu é o reino, o poder e a glória. Não apenas o reino inquestionável e desse seu poder supremo. Esse Deus que tem o reino, o poder, Ele também deve ter sobre cada um de nós, como expressão de glória ao nome dEle, e a glória de Deus, ela é resplandecente, queridos irmãos. Essa palavra glória no grego, ela quer dizer doxa, quer dizer grandeza, quer dizer algo inigualável. Então, olhemos para as Escrituras Sagradas e entendamos alguns pontos extremamente relevantes para nós, e pensarmos, amados irmãos, que esse que é o Todo-Poderoso, o que reina e que governa sobre todas as coisas, a Ele pertence a toda a glória, e então Ele nos criou como seus filhos, Ele formou a sua igreja, Ele formou o seu povo, Ele formou as pessoas para glorificarem o nome dEle, pois a glória pertence a Ele, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós devemos tributarmos glórias a Deus, adoração a Deus pela sua grandeza, pelos seus feitos, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem realizado por nós, por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Glória seja dadas a Ele, conforme diz Efésios capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. E aí eu me lembro lá, como um bom presbiteriano, da primeira pergunta do catecismo, para a gente entender por que a gente está aqui. Qual é a primeira pergunta e resposta do catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo e o adorá-lo para sempre. Nós estamos aqui, irmãos, para glorificar a esse Deus. A Ele seja o reino, o poder e a glória. Eu me lembro também, mais uma vez, do Salmo 96, que nós lemos. Olha o que diz o Salmo de número 96. Vamos voltar lá. Olha o que ele diz. Verso 5. Porque todos os deuses... Ganhei, viu? Botou um. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. E aí continua o salmista: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A ele o reino, o poder e a glória. E termina essa conclusão com a última palavra, e que deve ser a nossa palavra de conclusão. Amém. Assim seja. Essa palavra no hebraico, ela significa confirmar, apoiar. Significa o seguinte, que tudo aquilo que nós falamos, ela tem um sentido, ela tem um significado para nós. Ela tem uma confirmação para nós. Por isso, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, toda a palavra de Deus, nós aqui, repetidamente, ouvir algumas vezes, nós dissemos: amém.
essa palavra, ou seja, não apenas assim seja, mas você está dizendo, essa palavra tem sentido para mim. Essa palavra, ela tem significado para mim. E é interessante que essa palavra é uma confirmação, ela é uma ênfase. Que o próprio Senhor Jesus, ele se chama de, assim diz o Amém. O próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como um Amém. Que essa palavra também, queridos irmãos, ela faça sentido para nós. Que nós nessa noite terminemos confirmando e dizendo que o reino pertence a Deus, que o poder pertence a Ele, que a glória também é dele, e que a gente diga amém. Isso tem sentido para mim, isso tem valor para mim. Eu confirmo essa palavra tem valor para mim. Eu descanso nessa palavra, eu descanso nisso que diz as Escrituras Sagradas. O meu coração sai em paz, porque eu não estou com a minha vida centrada na expectativa de um governo humano, de um governo de pessoas que são falhas, e de deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Amém. Porque eu estou debaixo do reino de Deus, e que esse reino ele é poderoso, e que esse reino deve ser glorificado, deve ser adorado, e a nossa palavra que seja amém. Tem sentido para mim, tem significado.